Estamos chegando com mais uma edição da Sessão TV Atende. A minha convidada de hoje é a tesoureira da OAB, Juliana Gonzalez, representando aqui hoje o presidente Matheus Saceron. Juliana, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. O prazer é meu, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, a TV Andrada sempre aberta para a OAB, para a gente esclarecer algumas situações, passar algumas informações, então eu quero agradecê-los. Juliana, a gente vive num mundo muito moderno, muito conectado e os golpes, eles acompanham essa rapidez, essa conectividade e os advogados de Andradas estão sendo usados aí muitas vezes sem saber para pessoas tirarem dinheiro da comunidade, né? Isso. Nós temos um novo golpe, que ele é a nível nacional. Eu acredito que os nossos telespectadores já ouviram em algum momento essa questão, o golpe do falso advogado. Então, entendemos que é importante para a população a gente passar algumas informações para que essas pessoas não caiam nos golpes e também entender a posição do advogado em relação a isso. Porque também existe alguns entendimentos equivocados de que muitas vezes os advogados contribuíram para esse golpe. E, na verdade, os advogados também são vítimas desse golpe. Como que funciona esse golpe? O que vocês apuraram até o momento? O que chegou a acontecer? Olha, nós temos lá na OAB 2 reclamações formais. Então, neste momento, nós sabemos de 2 advogados que são inscritos aqui na subseção de Andradas, que foram vítimas também deste golpe. Existem vários formatos, o golpe, mas, em tese, o que está acontecendo? Eles entram em contato com algum cliente desse advogado e solicitam depósitos, pagamentos de guia. Normalmente são processos que a pessoa tem e ela tem algum proveito econômico, ela tem algo a receber, ela está aguardando o recebimento de algo. É importante, eu acho que muito importante as pessoas entenderem como que funciona um processo, tá? O processo, via de regra, ele é público. Ou seja, qualquer pessoa tem acesso. Qualquer pessoa tem acesso, tá? Isso não é algo novo, isso é um dos princípios do direito, a publicidade do processo, tá? Não é algo novo, nós estamos falando de um princípio constitucional de publicidade do processo. E o que acontece? As pessoas podem ter acesso através da internet, tá? Você entra, existem alguns sites de busca, são sites sérios, tá? Não são sites que estão aplicando golpe, devido a essa publicidade mesmo do processo, e qualquer pessoa tem acesso ao processo. Ao nome de quem do processo, o tipo de processo, o nome do advogado. O nome do advogado, todas essas questões. Então, existe esse tipo e nós também temos o conhecimento de que alguns golpistas, eles estão... Porque assim, hoje o processo também é eletrônico e a gente entra através de um certificado digital. Então, eu entro no meu processo e consigo acessar processos de outros advogados, na integralidade, através desse certificado digital. Esse certificado, ele é exclusivo de advogado. Nós tivemos conhecimento também de que alguns criminosos, porque quem está fazendo isso, a gente tem que entender que são criminosos. E nós, advogados, como toda a população, a gente quer combater esse tipo de crime, porque é um crime. Eles conseguem um certificado através de uma OAB de um advogado já falecido. Nós tivemos já conhecimento disso, que inclusive um dos advogados aqui da comarca, quando eu entro no processo, só para a pessoa entender como que funciona, o processo é digital, eu tenho um certificado eletrônico, eu entro. Aí eu quero buscar o processo de um outro advogado, de uma parte, eu digito lá na pesquisa o nome, CPF, ou os dados do advogado, o número da OAB, e eu consigo acessar o processo desses advogados. Um dos advogados aqui que nos informou um determinado advogado, tá? Acessou vários processos dele. Tem um nome lá. Quando ele foi pesquisar, ele viu que esse advogado já é falecido. Então, alguém utilizou o nome desse advogado falecido e criou um certificado digital, tá? Isso já foi repassado para a seccional
para que tome providências em relação a essas questões. Então, tem o acesso ao processo. Então, o que esses criminosos fazem? Eles olham o processo e identificam que aquele cliente, né, o cliente daquele advogado, que é um advogado sério, que ele trabalha de forma correta, né, porque o advogado é muito importante para que a justiça seja concretizada, seja colocada em prática. As pessoas precisam da orientação do advogado. E são advogados muito sérios, são advogados com anos de profissão, que sempre trabalham, né, de acordo com o código de ética, com tudo. Eles vão lá e verificam que aquele advogado está representando uma parte que tem um valor a receber. E pegam os dados desse processo. Eles pegam o número de WhatsApp, pegam a fotografia desse advogado, uma foto desse advogado, colocam lá e entram em contato, falando, olha, eu mudei o número do meu WhatsApp. É bem parecido com aquele golpe do WhatsApp, mas aí ele começa a passar informações do processo. Que dá aí aquela credibilidade. Dá uma credibilidade. E normalmente pedem um Pix ou o pagamento de alguma guia, tá? Olha, você tem aquele processo, você tem um valor a receber, mas para que você receba, nós precisamos receber os honorários, ou nós precisamos pagar uma guia. E as pessoas, né, acreditando, que ela sabe que ela tem aquele processo, acaba caindo no golpe e fazendo um pagamento indevido. Tá? Qual a orientação que vocês deixam? Se eu receber alguma mensagem, um processo via WhatsApp, com um número diferente, falando que o advogado trocou de telefone, é entrar em contato no escritório, é tentar ligar no número antigo dele, é confirmar todas essas informações antes de sair fazendo Pix, fazendo transferência, pagando guia? Isso é o mais importante, é buscar o contato do seu advogado. Olha, eu não consigo ir até o escritório, peça uma chamada de vídeo. Tá? Então vamos fazer uma chamada de vídeo, porque assim, tem algumas exceções que às vezes a pessoa contrata um advogado que ela não conhece. A gente tem alguns casos, contrata advogado de outros lugares, são ações coletivas e tudo mais, mas a maioria dos processos são advogados que você tem, que você conhece. Então assim, que tem um contato, não consigo ir até ao escritório, faça uma chamada de vídeo para verificar. Outra questão importante, o advogado não vai pedir para que você faça um Pix no nome de um terceiro. O Pix é no nome do advogado mesmo? Você pode ver, nunca é. Né? É o nome de um terceiro que você não conhece. E uma questão também que é importante é a guia. Porque muitas vezes eles mandam uma guia e na guia está escrito lá o nome do advogado ou Tribunal de Justiça de Minas, Tribunal de Justiça de São Paulo, onde está acontecendo o processo. Só que na hora que você vai pagar, você vai ver que o destinatário, né, que o titular daquela guia não é o tribunal. Então, ficar... São detalhes. Isso, são detalhes e, assim, importantes. Então, assim, o que a gente quer demonstrar, né, nesse momento aqui? Que nós, advogados, né, eu estou aqui representando a classe, a OAB, nós respeitamos muito os nossos clientes, a população. Então, a gente pede que a população se informe, mas se informe de uma forma adequada. Busque informações nos meios de comunicação sérios. Nós temos aqui em Andradas a TV Andradas, que está há 25 anos, informando de forma correta, de forma séria, né, com respeito à população. Nós temos a OAB aqui. Qualquer pessoa pode ir até a OAB, né, pedir alguma informação. Os advogados, a gente segue um código de ética. Nós temos uma comissão de ética aqui em Andradas, além da comissão de ética estadual, federal, nós temos uma comissão de ética aqui em Andradas. Se vocês entenderem que estão sendo prejudicados, leve até a OAB, nós vamos analisar, vamos explicar o que está acontecendo, se de fato tem alguma infração ética ou não. Então, disponibilizar a OAB para isso e demonstrar que o advogado não é o seu advogado que está passando essas informações, né? O advogado também é vítima. Então, muitas vezes,
Você ouve falar, nossa, o advogado de tal pessoa passou um golpe nela. O advogado é tão vítima quanto A pessoa. o cliente, a pessoa. Porque são anos de profissão, de trabalho, né, de seriedade, buscando. E o seu nome pode ser colocado, né, de uma forma que você perde toda essa credibilidade. Então, assim, ó, ficar atento aos detalhes, olhar o nome de quem que é, ir até o escritório, fazer uma chamada de vídeo, fazer uma ligação para o número que você já tinha contato, antes de fazer qualquer tipo de pagamento, tá? Então, a gente pede para ficar atento a isso e explicar também essa questão que o advogado é tão vítima quanto o cliente. Juliana, queria muito agradecer a sua participação e seus esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço novamente a TV Andradas, agradeço toda a população e nos colocamos à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento. Conversamos na sessão TV Atende com a tesoureira da OAB, Juliana Gonzalez.